Agora que você, eu espero, já tenha uma ideia intuitiva do que é limite de uma função, vamos estudar alguns problemas, começando por este aqui. Qual é o limite com o x tendendo a menos 1 de 2x mais 2 sobre x mais 1? Qual será esse limite? Bem, primeira observação, você pode imaginar que vai trocar o x por menos 1 nesta expressão, e se você fizer isso, você vai ter 2 vezes menos 1 mais 2 sobre menos 1 mais 2, isso vai lhe dar 0 sobre 0, o que é indefinido. Ou seja, não foi possível calcular o valor do limite simplesmente trocando o valor de x, nesse caso, pelo menos 1. E isso pode acontecer muitas vezes. Temos que tomar cuidado com isso. Vamos analisar graficamente para entender um pouco melhor este limite. Na hora de preparar o gráfico aqui, vou colocar os eixos. E tem os eixos. Eixos para o x e para o resultado das contas. Vamos supor que essa função seja um f de x. Ora, para fazer o gráfico disso, primeiro vamos tentar simplificar esta expressão. Vamos chamar de f de x o 2x mais 2 sobre x mais 1, colocando o 2 em evidência no numerador, nós temos 2 vezes parênteses x mais 1, coloquei o 2 em evidência, sobre o x mais 1. E aqui nós podemos simplificar considerando que o x não seja menos 1 para não anular o denominador. Se o x for diferente de menos 1, eu posso cancelar, e eu vou ter aqui f de x igual a simplesmente 2, seja qual for o x diferente de menos 1. Em outras palavras, eu posso definir novamente esta função como sendo f de x igual a 2, se o x for diferente de menos 1. Ou ela é indefinida se o x for igual a menos 1. Para fazer o gráfico, basta imaginar que, seja qual for o número colocado no lugar do x, exceto menos 1, o resultado que teremos para f será 2. Então, aqui, marcando o 2 aqui, nós teremos, veja, seja qual for o x, se o x for menos 10, o f é 2. Se for menos 5, o f é 2. Se for menos 1, não é definido, mas se for 0, o f é 2. Se for 1, o f é 2, e assim por diante. Então, nós teremos aqui uma reta paralela ao eixo x que passa pelo 2 na abscissa, na ordenada. E esta reta tem infinitos pontos que correspondem aos pontos determinados por f de x. Entretanto, ela é indefinida se o x vale menos 1. Então, aqui, muito cuidado. Se o x vale menos 1, aqui a função não está definida, ou seja, existe uma descontinuidade aqui. Temos que marcar isto com este sinal, como já fizemos em outra situação. Voltando à ideia do limite, quando nós pensamos no x tendendo a menos 1 pela esquerda, quando tem valores menores que o menos 1, aproximando-se do menos 1, no gráfico, eu tenho para cada valor de x um correspondente para o f, formando o gráfico, e eu vou tendo estes valores correspondentes que vão se aproximando. Veja, x vale menos 2, o f vale 2. X vale menos 1,5, o f vale 2. Então, para esses valores de x tendendo a menos 1, o f de cada um deles vai sempre se aproximando do 2. Se eu fizer, por outro lado, da direita para a esquerda, com números maiores que menos 1, porém aproximando-se do menos 1, nós temos no gráfico a mesma situação. O valor do f vai se aproximando de 2.
Isso nos permite concluir, então, que o limite quando x tende a menos 1 de 2x mais 2 sobre x mais 1 é igual a 2. Esta não é uma resolução formal, mas dá uma boa ideia de como chegar a este limite. Você pode também observar que nesta simplificação que foi feita aqui, nós não substituímos o x por menos 1. Aliás, supomos que o x era diferente de menos 1. E isso significa que para qualquer x diferente de menos 1, o f de x é sempre 2. Então, mesmo que o x aproxime-se cada vez mais do menos 1, que é o que nós queremos aqui no limite, o f vai ser 2 e, de fato, então, o limite tinha que ser o 2. Eu sugiro, inclusive, que você reveja esta ideia usando uma calculadora e substituindo valores de x que estejam muito próximos do menos 1. Por exemplo, que você calcule o f de menos 1,0001, o f de menos 0,999, valores próximos do menos 1 à esquerda e à direita, menores ou maiores, para que você veja que realmente isso aqui vai tender a 2. Vamos a outro exemplo. Vamos estudar o limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Vamos, então, entender que estamos tratando com a função f de x definida por 1 sobre x, e, nesse caso, é lógico, esta função só está definida se o x for diferente de zero. Vamos considerar que falamos de números reais aqui. Para estudar um pouquinho, vamos preparar uma tabela com valores de x e valores para o f de x. Por exemplo, se o x for zero, a função é indefinida. Se o x for menos 0,01, quanto vai dar? Precisamos de, talvez, uma calculadora, embora dê para fazer mentalmente. Se for o x menos 0,001, o que vai acontecer? Aqui, por exemplo, daria menos 100. Fazendo algumas contas, você vai conseguir preencher esta tabela e chegar a algumas conclusões sobre este limite. Isto será feito no próximo vídeo. Estude e, no próximo vídeo, você vê a resolução e complementa as suas ideias. Até lá!